Deus, a graça e paz, amados. Amém? Nosso Deus é bom, glória a Deus. E temos motivo de sobra para agradecer a Ele, para dizer esse muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu zelo. Como é bom engrandecer o nome do nosso Deus, amados. Eu peço que a igreja abra a tua Bíblia aí no livro de Miqueias. Glória a Deus. Livro de Miqueias, capítulo 7. Esse livro é um dos profetas aí, né, que Deus levantou para usar. E é bem pequenininho, ele é antes de Jonas e depois de Naum. Não, é antes de Jonas, bem no meio, e na frente é Naum, tá bom? Glória a Deus. Capítulo 7. Vamos estar vendo só um versículo, porque eu creio que Deus, Ele vai falar aos nossos corações, como Ele já tem falado, amém? O versículo 7, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Vamos ler mais uma vez? Eu, porém, vamos juntos, a igreja achou? Vamos acompanhar aqui no telão, que aí todo mundo lê igual, ó. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel. Eu estava meditando sobre, aqui no capítulo 7 do livro de Miqueias. Miqueias era um profeta, o qual Deus levantou ele na época dos reis de Judá, né? Os reis de Judá, na época, o povo se corrompiam, adoravam outros deuses, a deuses pagãs, misturava a adoração, né? Fazia as coisas tudo misturada, né? Adorando a Deus e adorando a outros deuses no mesmo tempo, fazendo o sacrifício a Baal, a outros deuses pagãos, se misturando, fazendo tudo aquilo que o Senhor falou que não era para eles fazerem. Eles se prostituíam, casavam com pessoas que não poderiam casar, né? Eles faziam tudo aquilo que Deus não queria, que já tinha falado que não era para o povo de Deus fazer, o povo de Israel. E ele foi levantado na mesma época do profeta Isaías, do profeta Isaías e do profeta Amós e Oséias. No reinado de Jotão, Ezequiel e Acás. Ezequiel foi um dos reis de Judá que ele era até temente ao Senhor, mas ele não conseguiu fazer com que as pessoas abandonassem os deuses estranhos, né? Abandonasse a adoração àqueles deuses estranhos. Porém, Deus, ele levanta esses profetas, esses homens de Deus, para estar anunciando que Deus iria vir com juízo sobre a terra, que Deus, ele estava vendo todas as coisas, que Deus, ele é amor, mas ele é juízo também. E eu estava meditando aqui no livro, no primeiro capítulo no primeiro versículo do capítulo 7, que fala que Miqueias, ele estava angustiado, né? Miqueias, ele estava falando coisas assim, que aí a gente olha para o nosso dia de hoje. Eu fiquei pensando, parece que ele estava vivendo no ano de 2000, o qual nós estamos vivendo. Era tudo que nós fazemos hoje,
a nação, né? Nós que eu falo as pessoas. Tudo que fazemos hoje, eles estavam cometendo naquela época. Tudo que eles estavam cometendo, nós estamos fazendo hoje. E Deus, Ele envia os servos do Senhor. E eu estava vendo que Deus, Ele não mandou só um profeta, né? Não usou só uma pessoa. Mas Deus, Ele enviou outros. E o que eu entendi nisso é que tem espaço para você que quer fazer a obra do Senhor, na casa do Senhor. Tem espaço para você se levantar e fazer o querer do Senhor. Amém? Glória a Deus. Isaías, ele era usado mais no meio dos mais famosos ali, no Reino Sul, né? E esses outros profetas, como Amós, Oséias, Miqueias, era do Reino Norte, eles ficavam mais para o norte. Então, eles eram usados ali como bênção e para estar profetizando aquilo que o Senhor colocava nos lábios deles. E Oséias, ele estava com o coração triste nesse capítulo, né? Aqui no finalzinho. Ele estava com o coração triste porque ele via que ele estava profetizando, ele viu que ele estava falando aquilo que o Senhor, ele mandava ele falar, só que o povo não obedecia. Só que o povo achava que era com o vizinho do lado. Só que o povo achava que servia para todo mundo, menos para eles. E ele estava ali com o coração triste. E ele estava olhando para toda aquela situação, para tudo aquilo que ele estava vendo, ouvindo. E aqui no versículo que a gente acabou de ler, no versículo 7 do capítulo 7, ele fala assim: porém eu olharei para o Senhor. Para onde eu e você estamos colocando os nossos olhos? Deus, Ele nos faz essa pergunta. Na hora que eu li isso, eu falei: Senhor, verdade. Enquanto Ele estava olhando para as coisas erradas, para a bagunça, né, que estava ali, para as coisas que o povo faziam, que não eram corretas ao Senhor, ele estava com o coração angustiado. Mas aí ele resolveu colocar os olhos dele no Senhor. Você tem um Deus, mesmo que esteja dando tudo errado. Você tem fé? Você crê? Porque a gente usa a palavra fé muitas vezes de uma forma tão costumeira, né? Tipo, eu creio, mesmo que não creia. A gente fala, eu creio. Mas ele creu, ele cria no Deus que tinha enviado ele. Ele olhou, ele resolveu olhar para Deus. Ele falou: Senhor, eu sei que está tudo isso. Eu sei que o povo está corrompido, o coração da humanidade está podre. Eu sei que eu não posso confiar neles. Eu sei que eu não posso confiar no nosso líder, né, que estava lá sendo líder, nos governadores ou no presidente. Eu sei que eu não posso confiar no meu patrão. Eu sei que eu não posso confiar no meu vizinho. Mas eu vou colocar os meus olhos em Ti. Resolva colocar os teus olhos no Senhor. Se você crê verdadeiramente, aquele que crê, coloca os olhos no Senhor. Aquele que acredita no Deus que te tirou das trevas para a verdadeira luz, desvia o olhar daquilo que te faz mal. Desvia o teu olhar daquilo que te faz mal e eleva os teus olhos para Cristo. É nele que há força, é nele que há refrigério para nossas almas. É nele que há salvação. É nele que há portas abertas. É nele que há cura. Aleluias. Às vezes a gente fala assim: não, eu creio sim. Mas eu estava meditando
que Jesus, acho que lá no livro de João, capítulo 11, o versículo eu não lembro, não sei se é 31, Jesus ele fala assim que aquele que crê, ainda que esteja morto, eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi alguém morrer e alguém chegar perto e profetizar para que seja, nos nossos dias de hoje, e alguém profetizar que seja ressuscitado. E Jesus, ele fez isso. Jesus, ele curou e também ressuscitou. E ele falou para nós, deixou escrito, que aqueles que crerem, né, ele estaria dando para a gente o poder para fazer obras maiores do que aquelas que ele fazia. E aí eu entendi, nós não estamos colocando a nossa fé em prática. Pai, nos perdoa. Que Deus venha estar nos dando ousadia do Espírito, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar com nós. Eu, porém, olharei para o Senhor. Desvia o teu olhar daquilo que está te machucando. Desvia o teu olhar daquilo que está te tirando da presença do Senhor. Coloque nele, porque nele há salvação. É nele que está a tua salvação. É nele que está a tua resposta. É nele que está o teu milagre. Em nome de Jesus. Aleluias. Deus, ele é poderoso, queridos, de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou esperamos. Às vezes os teus olhos não viu, mas Deus, ele tem preparado para a tua vida, e eu creio nisso sim. Aleluias. E aqui na parte B, ele fala: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei em quem? No Deus da minha salvação. Quando a gente crê, quando a gente tem fé, a gente espera. Por mais ansioso que a gente seja, a gente espera. Quando a gente confia, se eu confio, eu tenho que esperar naquele que eu confio. Você confia? Então espere, coloca nas mãos dele, mas não fica lá deitado e dando lugar para o diabo, não. Fica orando, intercedendo, engrandecendo aquele que te abençoa todos os dias da tua vida. Amém, amados? É muito forte isso, porque eu fiquei meditando, eu falei: Senhor, quantas vezes a gente fala que crê, fala que confia, e a gente às vezes coloca os nossos olhos, coloca o nosso coração, tira de ti e coloca sobre tantas outras coisas, sobre aquilo que a gente está vendo. O que você está vendo? Não põe as tuas esperanças, as tuas expectativas naquilo que você esteja vendo, não. Coloque em Deus. Você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus que opera milagres. Glória a Deus. E para Ele, queridos, não há nada impossível. Não há nada impossível. Se tiver se for cura, Ele pode curar. Se for, talvez, na tua vida espiritual e sentimental, Deus, Ele pode agir em nome de Jesus. Ele pode, amados. Não haja como se você tivesse assim: tá bom, eu creio. Não, coloca a tua fé em prática nessa noite, em nome de Jesus. Faça como esse homem. Ele viu tudo aquela cena, mas aí ele resolveu, porque ele sabia que se ele morresse no meio de toda aquela confusão, ele sabia que ele estava guardado no Senhor. E nós temos que ter essa convicção em nosso coração. Senhor, eu creio, mas eu não vou crer a fé de Tomé, né? Tomé, ele cria até que ele visse, né?
Ele acreditava. Ele acreditava até que ele tocasse. Mas a fé é verdadeira. Que nós viemos ter a fé verdadeira. A fé que nos leva para lugares altos. A fé que nos leva a enxergar a nossa salvação, a salvação daqueles que você está orando, intercedendo. A fé que te leva a enxergar, às vezes, aquela situação que você fala assim: não, se eu for olhar com os meus olhos carnais, eu não vou ver nada de bom. Mas eu vou resolver, você vai resolver nessa noite, olhar com os teus olhos espirituais, e o Senhor já decretou a tua vitória, em nome de Jesus, aleluias. Comece a enxergar, amados, nós temos que aprender isso, começar a enxergar, a olhar com os olhos de Cristo. Se a gente chegar diante da situação, já dizendo, eu acho que não vai dar certo, eu acho que mais uma vez vai ser um não. Mais uma vez não vou me enxergar. Mais uma vez tem alguém melhor do que eu. Que fé é essa? Eu não posso, mas o meu Deus, Ele pode. Aleluias. A palavra fala que o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Você não pode, mas o teu Deus, Ele pode. Não é que nós somos arrogantes, não. Eu não sou nada, eu sou a menorzinha da casa do meu pai. Mas o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é fiel e justo. Aleluias. Se encha dessa esperança, comece a enxergar, comece a olhar com os olhos da fé, amados. O pastor ministrou aqui no início do culto a palavra sobre o amor. Isso está completando, né? Que é os três: fé, esperança e amor. Que você possa ter e carregar isso dentro de você e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu não estou enxergando ainda, Pai, mas me ajuda eu acreditar. Me ajuda eu ter essa fé. A fé de Abraão, né? Que mesmo sem ele ouvir alguém falar de algum milagre, ele acreditava na voz que ele tinha ouvido, que dele iria sair o milagre, né? E eu acredito dessa maneira, que Deus, Ele olha com um olhar de misericórdia. Quando Ele vê a nossa sinceridade, o nosso coração se derramando diante da presença dEle, falando: Senhor, eu não posso, mas Tu pode, eu não tenho, mas Tu tem, eu não sou, mas Tu é. E Deus, Ele vem com a misericórdia dEle e fala assim: ó, vou abençoar ele, vou abençoar ela. Glória a Deus. Deus, Ele tem grandes vitórias para cada um de nós. E aí Ele resolveu colocar os olhos no Senhor e esperar em Deus. Esperar o tempo do Senhor. Esperar o tempo de Deus, acreditando que Deus, Ele pode fazer. E aí na parte C fala: o meu Deus me ouvirá. Quem acredita que Deus te ouve? Você já fez aquela oração sabendo com convicção: Deus, Ele está me ouvindo. Às vezes a gente faz uma oração tão simples e você tem certeza que Deus, Ele está te ouvindo. Que Deus, Ele ouve a oração do justo. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí no livro de... Vamos correr aqui. No livro de Isaías. Isaías, capítulo 40, o versículo 31, que fala assim: mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Eterno, mas os que esperam no Deus Todo-Poderoso, aleluia, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você tem esperado em Deus? Aleluias!
Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Tu tem esperado no Senhor. Então tenha essa certeza que essa palavra é para você. Aleluia. Tenha certeza dentro de você que o Deus Todo-Poderoso, a quem tu serve, Ele vem com o refrigério. Ele vem com a transformação. Levanta a tua mão e profetiza. Pai, eu creio. Pai, eu tomo posse. Aleluias. Que Ele vem com o refrigério sobre a tua vida. Que Ele vem com a cura sobre a tua vida. Ah, Senhor, nós não cremos, Senhor, como a fé, Senhor Deus, de Tomé. Mas nós queremos ter a fé de Abraão. Ah, Jesus, eu não estou enxergando dos meus olhos carnais, mas eu já enxergo com meus olhos espirituais, Pai. Começa a profetizar, amados. Começa a declarar a grandeza do Senhor sobre a tua vida, a declarar que Ele te ouve, que Ele te enxerga. Não deixa que muitas vezes a situação ou o costume te barre e te faça deixar de acreditar que Deus Ele pode operar. Porque o que muitas vezes acontece é isso: a gente faz, ora uma vez, ora duas, e a gente acha que Deus Ele já não nos escuta mais. Ah, vou deixar para lá, não vou orar mais por esse sentido, não vou mais perturbar a Deus com essas coisas, porque eu acho que Ele não é da vontade dEle. Oh, amados, insista. A palavra do Senhor fala no livro de Salmos 34, versículo 15, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do teu Deus Todo-Poderoso está repousando sobre você. Você é justo? Os olhos dele estão repousando sobre você, sobre a tua casa. Começa a profetizar: Senhor, olha, eu creio, os teus olhos estão sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. E não há nada, e não há malignidade que o nosso Deus Ele não possa operar e repreender e esmagar o inimigo em nome de Jesus e pôr debaixo dos teus pés, porque o teu Deus é poderoso em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Deus Ele é fiel, queridos. Não deixe que essa fé venha se esfriar dentro de você. Não vamos permitir isso, que muitas vezes a gente se acostuma tanto porque vê tantas coisas, tanta situação acontecerem, e a gente fala assim: Senhor, eu acho que o Senhor não está nem olhando mais, eu acho que o Senhor não está com tanta coisa vendo, que o Senhor não está mais nem me enxergando mais. Acredite, Ele está todo o tempo conosco. Os olhos dele estão repousados sobre nós, sobre a tua oração, quando você clama, quando você chora, quando às vezes você não tem palavras para falar ao Senhor, mas tu tem dito: Senhor, me socorre. Ele é Deus para te socorrer, Ele é Deus para te abençoar, Ele é Deus que pode operar o impossível sobre a tua vida em nome de Jesus. Peço que você se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Peça isso ao Senhor, para que a tua fé não seja uma fé limitada, não seja limitada através daquilo que você está vendo, mas que a tua fé possa ir além daquilo que você está vendo, ir além da barreira que apareceu na tua frente, ir além das situação que tem vindo ao contrário para te fazer desistir ou deixar de acreditar que o teu Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus amoroso, e Ele está todo o tempo querendo nos abençoar em nome de Jesus. Ele é um Deus misericordioso, amados. Então engrandeça o nome dEle. Põe a mão no teu coração, peça isso para o Senhor. Peça para que o Senhor aumente essa fé.
Essa fé que vai além, essa fé que enxerga o tamanho, a grandeza do Deus que você serve. Que para Ele não há nada impossível, que para Ele não há barreiras, para Ele não há morte, não há enfermidade. Ah, queridos, o teu Deus é grande, aleluias. Soberano Deus e meu Pai, está o teu povo, Senhor Deus, diante da tua presença nessa noite. Pai, a tua palavra foi ministrada. Deus querido, muitas vezes olhamos para as situações, olhamos, Senhor Deus, para os projetos que temos lançado diante de Ti, e ficamos muitas vezes frustrados, Pai, porque não vemos, Senhor, oh Jesus, o Teu agir, porque achamos que Tu não está agindo, Pai, oh Deus querido, mas nessa noite nós viemos Te pedir, Senhor Deus, perdão, porque tem deixado, Senhor Deus, de acreditar, Senhor, na Tua grandeza. Nós às vezes temos deixado de acreditar, Senhor, que Tu tens, Senhor Deus, propósito, Senhor Deus, para o Teu povo. Tu tens, Senhor Deus, ó Pai amado, derramado, Senhor Deus, da Tua gratidão, oh Jesus, sobre os nossos corações. Nesse dia de hoje, Pai, aumenta, Senhor, aumenta a nossa convicção, oh Deus, que nós somos filhos. Nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, de um Deus que criou tudo do nada. Ah, Deus, e o que é a morte para Ti, Pai? O que é, Senhor Deus, uma enfermidade para Ti? O que é, Senhor Deus, uma porta fechada para Ti? Tu és o Deus que faz com que, Pai, o corvo alimente os seus. Tu és aquele, Senhor Deus, que nos sustenta, sem precisar, Senhor, oh Jesus, de grandes coisas, porque é Tu que sustenta. Nós viemos acreditar, que nós não venhamos olhar, oh Deus, com os olhos de Geazi, mas que nós viemos olhar, Senhor, com o olhar de Elias. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nos renova, nos aviva, nos impulsiona, Pai, ah Jesus, a fazer o Teu querer, a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. E somos gratos, Senhor Deus, a Ti, pela Tua bondade e pelo Teu amor, em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Aleluias, aleluia, engrandeça o nome dEle. Louve e exalte o nome santo do Senhor, porque Ele é bom e Ele é poderoso, e Ele tem muito mais para fazer na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.